Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta segunda-feira. Segundou aqui, que a semana seja abençoada, repleta de boas novas para você e sua família. Bom dia ao Paulo Coelho, tudo bem, Paulo? Oi, bom dia a você, Nayara, a você também, meu caríssimo e indispensável amigo Haroldo. Indispensável é bom. Esplendorosa semana a todos vocês, a você que já se liga aí no A Notícia de Frente, estamos aqui a postos para mais um dia, para mais uma semana. Bom dia, Haroldo. É isso aí, bom dia, Nayara Moura, bom dia ao nosso querido Paulo Coelho, bom dia a você que está aí me acompanhando o Cidade Alerta. Cidade Alerta, né? O programa Notícia em Frente logo cedo, uma excelente semana a todos, né? Uma semana abençoada, sobretudo. Pois é, gente, olha, hoje o A Notícia de Frente vai trazer a cobertura completa do cortejo, né? Porque não pode ter velório, mas do cortejo e do enterro do deputado estadual Silvio Fávero. Vamos trazer as informações, ele que morreu aos 54 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado no hospital particular na Mecor, inclusive aqui perto do Grupo Gazeta, na Avenida do CPA, não resistiu às complicações da doença e acabou tendo aí uma infecção generalizada e não resistiu e acabou morrendo. Mais uma vítima da Covid-19, novo, 54 anos. Você vê aí uma pessoa que aparentemente parece estar bem, não é obeso, enfim. Mas a gente vai trazer a cobertura completa da morte do deputado estadual Silvio Fávero. E no caso dele, né, Nayara? Aí são cenas do Jornal do Meio-Dia, tá? Nós vimos acompanhando o caso dele, o estado dele, e ele não respondia ao tratamento, né? Mas tinha os picos, né, de melhora e piora, que geralmente tem da Covid. Exatamente, de melhora e piora, né? E aí acabou falecendo no final de semana, né? Salvo engano, ele tinha comorbidade também, né? Ele já vinha de um tratamento também. Mas, enfim, isso não importa. O que importa é que realmente um deputado que tem uma atuação cenas do cortejo, importante, tá, gente? aqui em Cuiabá, dele, com 2 projetos muito bons, né, a meu ver. E, enfim, né, você vê que a Covid-19 vem ampliando cada vez mais o seu leque, né, de vítimas no Brasil e no mundo, né? E é algo que a gente precisa realmente ficar muito atento, muito cuidadoso, né, para que a gente possa respeitar o vírus, porque ele está circulando. Ele está circulando, não tem dia, não tem tarde, não tem noite, não tem sexo, faixa etária, nem classe social, e vai pegar todo mundo, principalmente aquele que não toma cuidado com as medidas de biossegurança. E o pior não é só contrair o Covid-19, é não ter atendimento para ele, para você, né, caso você seja contaminado. E isso realmente é lamentável. Essas cenas que você acabou de ver aí são de Lucas do Rio Verde, onde aconteceu o cortejo e o enterro do corpo do deputado Silvio Fávero. Daqui a pouco a gente traz a matéria completa, mas aí são cenas, então, de Lucas do Rio Verde, o cortejo. Lembrando que não pode ter velório, porque foi uma vítima da Covid. A gente já passou por isso aqui, agora recentemente, mais um colega de trabalho, o Benedito Bota, se foi, mas também passamos por isso, participamos do cortejo do nosso querido Odílio Martins, que não tem um dia que não lembramos dele, ali, pelo menos eu na rádio. Bom, daqui a pouco a gente traz também o balanço da Covid-19 aqui em Mato Grosso, no Brasil, dados que cada vez mais deixam a gente assustados. Lembrando que o Brasil, neste atual momento, é o epicentro da doença no mundo, gente. Vamos então agora com o repórter João Fernandes. Vamos com o João Fernandes, que ele vai trazer informações sobre o colapso na saúde da cidade de Cáceres por conta da Covid-19. A prefeita de Cáceres, a Eliene Liberato, decretou estado de calamidade pública. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com o João Fernandes. Bom dia, João. Oi, Nayara, bom dia para você. Paulo, bom dia também, professor Haroldo. Pois é, diante de um colapso na saúde, de casos sendo registrados, números altos todos os dias, a prefeita, então, de Cáceres decidiu decretar estado de calamidade pública na saúde. Só para ter uma ideia, 90% dos casos suspeitos que chegam na rede de saúde
todos são confirmados, ou seja, 90% que chegam lá procurando atendimento com algum sintoma semelhante ao do coronavírus, esses casos são confirmados. E claro que isso tem trazido muita preocupação. Então, diante dessa situação, a prefeita, ela decidiu decretar então estado de calamidade pública por lá. Não tem uma UTI vaga sequer. Todas estão ocupadas e tem paciente na fila esperando por uma vaga. E muita gente, a gente também acompanhou nesse final de semana lá, vários pacientes aguardando uma vaga. Muitos não conseguem resistir e acabam morrendo. A gente conversou, inclusive, com parentes de algumas vítimas e no momento que a gente estava entrevistando a prefeita da cidade, a Eliane Liberato, o marido dela estava sendo transferido aqui para Cuiabá, porque o quadro dele de Covid piorou e ele teve de ser transferido aqui para a capital, para Cuiabá. E nesse final de semana também conversando ontem, nesse domingo, com a prefeita pelo aplicativo de conversa, ela disse que por causa desses casos, inúmeros casos que são confirmados todos os dias, né, e também de mortes, ela não descarta colocar decreto ou alterar o decreto do município com restrições mais rígidas diante de tudo isso que vem acontecendo. Ela falou isso por telefone ontem, ou seja, então endurecer essas regras, isso não está descartado. Pelo contrário, ela estuda colocar em prática nos próximos dias. Como eu falei, a gente passou sábado todo em Cáceres mostrando a situação da cidade, a gente rodou por lá, algumas pessoas desrespeitando o decreto, provocando aglomeração, muita gente sem máscara, e é claro que a população ela é peça fundamental e importante para diminuir esse contágio, não só na cidade de Cáceres, mas também em todo o estado, em todo o Brasil e o mundo. E falei que a gente conversou com algumas pessoas, não é, para falar desse quadro, saber do quadro, da situação na cidade, inclusive de médicos que estão exaustos, muitos não querem mais trabalhar na linha de frente e outros estão contaminados e afastados do trabalho. A gente fez uma reportagem e você acompanha agora, olha só. Uma cidade em estado de calamidade pública na saúde. Aqui no hospital regional, me deparo com várias pessoas aqui ajoelhadas em frente ao hospital, um clamor de oração, pessoas ajoelhadas, orando. Glória a Deus por isso. O que fazer quando ele vem? Aqui vem Espírito, mas que silêncio. Marcelo tinha só 28 anos. Por falta de vagas nos hospitais, foi mandado para casa e não resistiu. O laudo apontou que a causa da morte foi complicação da Covid-19. Ele, quando veio internar a mãe dele na UPA, ele já estava sentindo o efeito da Covid. Aí mandaram ele retornar e tomar a medicação. E ficou só a mãe dele com oxigênio na UPA, na central da Covid. E ele chegou, aí você pediu socorro para ele. Você falou que você estava contando que você ligou para o 193, disseram que não iam para não comprometer a corporação, é isso? Isso, liguei para 193, cheguei lá, ele muito custo veio me atender, me entregou a chave e saiu meio que caindo, eu pedi para ele aguardar que ia ligar. Aí liguei para 193, falou que não poderia ir atender, porque poderia comprometer toda a corporação, devido a ser Covid. Liguei para 192, 192 falou para mim que não tinha disponibilidade no momento de ir. Aí ficou uma pastora da igreja lá tentando ligar e a minha esposa me chamou, que ele tinha caído dentro do banheiro. Nesse momento eu cheguei e ele tentei abrir a porta, chamava e nada, só escutei o barulho. Abri a porta, ele estava
na porta, eu só vi o rosto dele. Aí uma amiga lá colocou a mão, viu que ele estava com um sinal vital já bem fraco. E nisso a gente ligando, aí conseguiu uns amigos que chegou lá, ajudou a empurrar. Aí fez massagem cardiorrespiratória, mas ele já estava sem pulso. Aí nisso, depois de uns 30 minutos, chegou uma ambulância da UPA, da Central da Covid 192, com um senhor já de idade, sem nenhum profissional equipado para pegar. Então teve que eu, a minha esposa e 2 amigos pegar, colocar ele na maca e colocou na ambulância. A minha esposa veio segurando ele, porque não tinha nada nem para travar ele na maca, e veio direto para o PAN. Aí chegou no PAN, já foi constatado o óbito dele. Acredito que achou, devido a ele ser bem forte, achou que ele ia estar superando. Mas eu acredito, devido a um histórico de infarto da família, aí desenvolveu mais rápido, porque foi em torno de 3 dias, ele veio a óbito. A mãe de Marcelo, internada com Covid, teve alta. Com o sistema de saúde em colapso, Cáceres não tem mais UTIs e nem leitos de enfermaria disponíveis para tratar doentes infectados pelo coronavírus. Realmente é difícil, é um momento caótico, né? Como eu já disse, num momento de alto índice de transmissão do vírus. Aqui no Mato Grosso foi acometido, né, por essa situação. Cáceres também numa situação caótica no momento. A prefeita decretou calamidade em virtude da ocupação de 100% do leito de UTI, de enfermarias também. Hoje nós temos 30 leitos de enfermarias no Hospital Regional totalmente ocupados, né? A UPA nossa com 10 leitos totalmente ocupados, com pacientes graves, com suporte ventilatório. Então é uma situação sim de calamidade, onde nós aumentou o índice de mortalidade nas últimas semanas. Ao total, durante a pandemia, 175 óbitos só em Cáceres, e nas últimas semanas, nas últimas 8 semanas, 35 óbitos na nossa cidade de Cáceres. Então, isso realmente é extremamente grave, é situação de calamidade mesmo. Pedimos ajuda aí a toda a população para contribuir na prevenção, né? Evitar aglomerações, festas, manter distanciamento, usar máscara corretamente, porque é isso que previne a doença, é isso que evita a transmissão desse vírus. E a cura para isso, infelizmente, não tem um remédio que cura. A cura será a vacina, e eu peço aqui que todos vacinem. Vamos aderir 100% à vacina. Assim que chegar a vacina, vamos vacinar. Essa é a cura para essa doença. Reflexo do outro lado também. Na linha de frente, no tratamento da doença, muitos profissionais estão exaustos ou afastados do trabalho por também terem sido contaminados pelo coronavírus. A gente jamais imaginou que iria estar vivendo tudo isso nesse momento, agora. Então, o que acontece? Nós temos bastante pacientes graves, bastante paciente ficando doente ao mesmo tempo, e a gente não está conseguindo absorver toda essa demanda, entendeu? Então, a gente faz o que está podendo, entendeu? A gente está atendendo todos os pacientes que chegam sintomáticos respiratórios, estamos fazendo testagem em todos os pacientes que têm sintomas sugestivos de Covid, e o município de Cáceres também está monitorando por teletrabalho, por telemedicina, todos os pacientes Covid positivos, tanto da rede pública quanto da rede particular, mas é bem complicado, porque a nossa demanda do ano passado para cá cresceu muito, nós não imaginávamos que a demanda ia aumentar tanto, e o que está acontecendo? Nós temos muitos pacientes se agravando, muitos pacientes ficando graves, o perfil epidemiológico dos pacientes mudou completamente. O ano passado, os pacientes que se agravavam geralmente eram idosos com comorbidades. Hoje não, hoje a gente tem paciente com 30, com 35, com 40 anos, sem nenhuma comorbidade, adoecendo, e muitas vezes com 5, 7 dias, muito rápido. E o profissional não está aguentando mais, o médico não está aguentando mais trabalhar, chegou ao ponto de staff, de não ter mais força para trabalhar na linha de frente, é isso? Então, a gente acaba se ajudando, entendeu? E a gente vê que os pacientes precisam de nós neste momento, então a gente faz o que pode, mas realmente a gente vai embora para casa extremamente cansado, extremamente triste, porque a gente vê muito paciente se agravando rápido, e poderia ser eu, poderia ser minha mãe, eu que sou jovem, graças a Deus,
rígida, mas poderia ser. Eu vi vários pacientes jovens se agravando em questão de 7, 5 dias, paciente falecer sendo muito jovem sem comorbidade, entendeu? Pessoas conhecidas da nossa cidade adoecendo muito rápido e às vezes se tivesse um leito de UTI, poderia ter um outro desfecho, entendeu? Poderia ter um tratamento diferenciado e quem sabe sobreviver dessa doença. Então às vezes a pessoa nem chance de se tratar como deveria a pessoa tem, entendeu? Isso é muito difícil, assistir isso e não ter o que fazer, a gente se sente impotente, entendeu? 90% dos casos suspeitos que procuram as unidades de saúde aqui de Cáceres são confirmados. Diante de um quadro cada vez mais crítico, medidas mais restritivas são estudadas para tentar conter o avanço da doença. Enquanto isso, a população continua sendo peça fundamental nessa luta contra o coronavírus. Quero fazer um apelo aqui para toda a população cacerense, né? Para os matogrossenses também, a gente sabe que não é só o município de Cáceres, São Paulo está passando por isso também, né? Que venha nos ajudar, que dê sua contribuição fazendo o isolamento social, evitando circulação. São apenas 14 dias que nós teremos que estar seguindo aí os critérios de restrições. Colabore, use a máscara, evite circular em espaço público, privado. Nós precisamos, sim, da contribuição da população, de homens, mulheres e jovens, senão nós não vamos conter esse vírus. A única medida preventiva é fazer o isolamento social. UTI, internação, não é garantia de sobrevida para ninguém. Então, eu gostaria de pedir a contribuição de toda a população. É uma questão de vida, é uma questão humanitária. Eu acho que é muito melhor a gente, nesse momento, se conscientizar que a gente tem que fazer esse isolamento, contribuir e, se Deus quiser, aí, quando a vacina, que a gente tem essa esperança, tão logo chegue, a gente possa voltar às nossas atividades normais. E é isso que eu peço à população. Nesta semana, o governo prometeu a criação de novos leitos de UTI e enfermaria em todo o estado. Anúncio que traz esperança a famílias de pacientes numa fila que nem sempre espera. Pois é o apelo que todas as cidades fazem, né, para a população, para os moradores ficarem em casa, não provocar aglomeração, também manter esse isolamento social. É o melhor remédio neste momento até que a população toda seja vacinada. Cáceres está entre as 10 cidades com o maior ou com mais número de pessoas infectadas no estado do Mato Grosso. Tem hoje quase 6 mil infectados. Para ser mais exato, 5.984 pessoas já contraíram o coronavírus por lá. Aproveito para finalizar, falar dos números totais no estado da Covid-19. Nas últimas 24 horas, 40 pessoas morreram em Mato Grosso. Novos contaminados, 467. Portanto, o quadro está da seguinte forma: contaminados 272.332. Morreram pessoas que vieram a óbito 6.370. Pessoas recuperadas 252.033. A ocupação de leitos na rede pública, leitos de UTI, está com 95%, em enfermaria 65%. Esse é o quadro geral da pandemia do coronavírus aqui no estado. Viu, Nayara? Volto com você. Obrigada, viu, João, pelas suas informações. Parabéns por essa matéria, para que a população conheça um pouco dessa realidade. Às vezes a gente está em casa ou está assistindo apenas pelo jornal, mas não consegue ter a noção e a dimensão do que é estar ali, ser um familiar, ser um profissional da saúde que está ali naquela batalha diária. Tem gente ali que está sem dormir. Tem profissional da saúde que está sem dormir. Sabe por quê? Porque não tem substituto, porque o colega ficou doente. Exatamente. Porque senão não atende. Tem um detalhe importante, né, com relação a essa questão da pandemia, esse caos que nós estamos observando em Cáceres, né? No Brasil como um todo. O Brasil, o nosso país, é um paraíso para pandemias como essa, né? Porque de um lado você tem boa parte da população que é negligente à pandemia, não tem culturalmente, né, no seu DNA essa cultura de biossegurança, utilização de máscara, tudo isso é muito novo.
Então tem que se quebrar velhos paradigmas, né, velhos hábitos para se reinventar frente a uma situação como essa. É preciso ter resiliência para você enfrentar uma situação como essa. Do outro lado, nós temos um país altamente corrupto. Sempre faltou UTI, sempre nós tivemos no sistema, injetado no sistema de saúde, uma corrupção gigantesca. A vida toda, há 20, 30 anos nós tivemos isso. E aí, se você tem um sistema que já é caótico, eu me lembro muito bem, há 15 anos atrás, uma pesquisa mostrava que 78% dos brasileiros, logo depois da eleição da Dilma ou do Lula, queriam que fizesse um investimento alto na área da saúde para que nós pudéssemos ter uma saúde melhor, a população mais carente, né? Então, a vida toda nós tivemos uma carência muito grande, né? Sempre faltou UTI, sempre faltou remédio, sempre tivemos corrupção. Diga-se passagem, aqui em Cuiabá, toda hora você via notícias de corrupção com relação à área da saúde, superfaturamentos, né? Quantos secretários presos? Em meio a uma pandemia como essa, aí você imagina a situação, piora e piora muito. E o pior de tudo é que nós estamos vivendo um lockdown que não está resolvendo, porque continua, de certa forma, as festas clandestinas, continuam de certa forma as festas clandestinas, as pessoas continuam se aglomerando, quer dizer, é uma máquina de contaminação, está entendendo? Por questões culturais. É uma máquina de contaminação por questões culturais que não para. Então nós teremos mais óbitos, nós teremos mais pessoas contaminadas e só vai resolver a hora que o número expressivo de vacinados for maior do que de contaminados. Essa que é a grande verdade. E temos um segundo problema, que nós estamos vacinando para uma cepa, uma variante, um coronavírus que se muta, né, a cada dia, a cada 24 horas. Ele não tem meta, ele não tem horário, ele não tem sexo, faixa etária, classe social, não tem nada. Entendeu? Ele contamina aqui, depois ele contamina ali, esse contaminou aqui, já tem uma mutação no vírus, já passa para outro, e assim vai. Quer dizer, então a nossa situação, e outra, em meio a um desgoverno muito grande, o que é muito pior. É como se todos nós estivéssemos dentro de um avião, né, fazendo uma pequena analogia, dentro de um avião, todos nós passageiros dentro desse avião, lá na frente, presidente da República, prefeitos e governadores batendo cabeça, piloto, copiloto e engenheiro de bordo, tá? O avião caindo e não tem solução, não sabe como vai fazer. Não tem ninguém para resolver o problema. Olha como a situação é complicada, porque muitas vezes o piloto está amarrado, não tem o que fazer, porque depositou na cabeça do copiloto ou do engenheiro de bordo resolver o problema. Você está entendendo? Por conta de uma determinação de um Supremo Tribunal Federal, a Infraero, por exemplo, olha, quem vai resolver isso é o engenheiro de bordo, essa situação. Você está entendendo? Quer dizer, então, a situação é terrível, é muito difícil, porque você não consegue realmente achar um caminho que possa ser, assim, pelo menos racional, né? Nós estamos hoje vivendo uma crise, entendeu? Por conta exatamente do excesso de decisões tomadas com o estômago, né? Não pensadas, certo? Com excesso de vaidade em todos os sentidos, isso eu digo para presidente da República, para governadores, prefeitos e por aí vai, e a sociedade como um todo, as pessoas mais pobres acabam morrendo porque precisam da saúde pública, e até aquele que está precisando, que tenha o plano privado, que tem o plano de saúde privado, também está morrendo. Até pouco tempo atrás, era o João da Couve que morria lá no bairro X. Está lá, está acontecendo. Agora começou a morrer deputado, começou a morrer autoridades, entendeu? O povo começa a acordar, começa a falar assim, puxa vida, realmente a gente precisa tomar uma decisão mais forte, sabe, Paulo? Porque a situação está ficando complicada. É isso, essa é a realidade. E você vai ver hoje, daqui a pouco ela vai chamar o meu destaque de hoje vai tratar exatamente disso. Quero só, além de assinar embaixo, eu quero fazer uma fala diretamente a você que está nos assistindo nesse instante. Cidadão comum, que você, se você que ousa desafiar aí, desobedecer, cometer a tal da desobediência civil, né? Se você não tem compaixão por si próprio, tenha pelas pessoas que estão lá na sua casa, porque ao se colocar aí, se submeter a uma reuniãozinha, a um funkzinho, aquela aglomeraçãozinha nas calçadas dos bares, nas distribuidoras, você está se colocando evidentemente em risco e vai levar, se não se preocupa com o seu bem-estar, com a sua saúde, olha, você pode voltar para casa e inadvertidamente pode levar isso para lá, isso que eu falo, esse mal aí invisível. É invisível, literalmente. Você vai chegar em casa, você pode, lá pode ter a sua mãe, seu pai, seu irmão,
pessoas com comorbidades ou não, que agora a nova cepa, como disse aqui o Haroldo, ela não é mais seletiva, ela é de qualquer um, com dinheiro, sem dinheiro, branco, preto, não importa. Então, tenha essa consciência, e isso sabe por quê? Não aconteceu com você ainda. Talvez não tenha acontecido nem com o seu vizinho ali. Mas você não assiste televisão, você não vê as coisas acontecendo, vai esperar acontecer na sua casa, aí com o teu vizinho? E aí, se não tiver... Agora a briga, a discussão agora é para se acotovelar, para, se Deus o livre e o guarde, acontecer de você precisar, você tem que se acotovelar lá para conseguir uma UTI. E não tem UTI. Você vê, tem hospital famoso aqui, ó, Zé Fininho, aqui não entra mais ninguém, isso não. Que eu ia falar, ó, é uma matéria que vem do Olhar Direto, o Hospital Santa Rosa e o Jardim Cuiabá estão com pronto atendimento aí fechado e remanejando para outros hospitais também por conta da superlotação. Eu moro bem próximo ao Jardim Cuiabá, né? Olha, esse final de semana, as ambulâncias passava toda hora não, mas tempo em tempo, passando a ambulância em frente de casa, por conta exatamente dessa correria toda. Então, assim... Porque esses números, eles serão alterados amanhã, não é isso, né? Que é amanhã que contabiliza exatamente você vai ver como vai no final de semana. Um pulo. Então, o que eu quero só fechar aqui dizendo o seguinte, pelo amor de Deus, você não tem consciência, tua ficha não caiu ainda, que as coisas estão para lá da hora da morte, porque olha só, nós aqui, por exemplo, aqui do grupo, né, a gente sabe o que é isso, perder alguém querido. A gente sente isso, é um vazio enorme, é uma tristeza, é algo irreparável, não tem como nem descrever. Agora imagina você tendo que falar isso, tendo que ter essa consciência, poxa, até ontem estava aqui, até semana passada estava aqui rindo, até o mês passado estava aqui no aniversário. Então, não tem outro caminho, gente, é se cuidar. Esse negócio de lavar a mão, esse negócio de passar álcool em gel, usar máscara, evitar aglomeração, isso é essencial, isso salva vidas. Isso salva vidas. Olha, preste bem atenção no que eu estou falando. Isso pode ser a diferença entre viver e ter que ser mais um desses que estão por aí. Tem uma coisa interessante, você falou se colocar na posição do outro, né? Para isso tem um nome, empatia. Alguns países no mundo têm, por questões de formação, porque a empatia ela é uma virtude. Dentro do espectro de virtudes que o homem pode ter, né, a empatia é uma delas. Coragem, né, outras virtudes importantes. Mas ela é uma empatia de formação. Né? Se aprende na escola, na formação, lá embaixo, no ensino fundamental, né? Se colocar na posição do amiguinho, se colocar na posição do outro, aprender a se amar e amar o outro, o próximo, né? Isso nós não temos, eu digo assim, nós não temos de formação em nosso país, porque sempre foi abandonada a nossa educação, a nossa área de educação, com relação à formação de princípios e valores, está entendendo? E cada ano que passa, pelo menos há 20, 30 anos atrás, até 30 anos atrás, nós tínhamos esse tipo de formação, né? Tá? De civilidade, né? De se pensar no outro. Hoje nós não temos mais isso. Deixei aqui para a participação do telespectador, a Luciene, do CPA4, participa aqui com a gente. Bom dia, Nayara. Ontem à noite, na rua da minha casa, no CPA4, tinha mais de 30 crianças na rua brincando. Os pais estavam em casa bebendo e os filhos na rua. Eu gostaria de saber se isso acontecer, para onde devo ligar. Isso é um absurdo. Eu vou denunciar 190, minha amiga. E tem uma secretaria também, a secretaria do da Ordem Pública, mas eles remanejam também para a Ordem, né? Mandam a polícia. Mais gente aqui participando. Bom dia, Nayara, professor Haroldo. Paulo, trabalho na área da saúde e em meio processo, nesse processo pandêmico, temos outro agravante, o nosso salário ainda não houve reajuste. Lembrando que em 2020 tivemos 0% de reajuste devido à pandemia. Realize uma matéria sobre isso, é o Mário. Mais uma participação. Bom dia, tem que valorizar esses profissionais, tá, gente? E cabe uma matéria sim, viu? Cabe uma matéria, que é uma matéria justa, inclusive, porque esse pessoal que está na linha de frente precisa ser valorizado. As pessoas que comandam o município, o estado, o país, têm que entender que esse pessoal, esses sim são heróis, são mitos, né? Esses que sim merecem nosso cuidado e merecem que nós, como profissionais da comunicação, cobremos aí. Hoje, inclusive, vou ter a oportunidade, se ele for lá, né? Ele já faltou 2 vezes. O
prefeito Emanuel Pinheiro vai no programa Opinião hoje. Ele não foi lá? Não, por duas ocasiões. Uma porque a tia dele faleceu e a outra porque ele estava em Brasília tratando de questões sobre Da vacina. vacina, é. E agora, marcando para hoje de novo, a gente vai ter a oportunidade de questionar isso. Inclusive, vamos falar daqui a pouco sobre a questão do exemplo lá que não foi dado. Mas assim, eu acho que nós temos que fazer isso, cobrar e enfatizar a importância do pessoal da linha de frente. Deixa eu colocar mais uma participação. Bom dia, bancada. Infelizmente perdi uma prima de 26 anos, ela manda aqui a foto, ó. Vítima de AVC, mas não deixou de ser uma vítima da Covid, pois infelizmente pela calamidade dessa pandemia, a demora no atendimento da UPA Morada do Ouro a fez ter uma parada cardíaca. Não sou a favor do lockdown, mas sim que quem tem a real necessidade de sair, só saia quem tem a real necessidade de sair. Se cuidem e assim cuidem dos seus. Agora me revolta muito festa clandestina, e ela manda a foto, ou seja, uma vítima da pandemia, né? Porque não estava com Covid, mas não teve atendimento adequado porque estava superlotado da Covid. Consequência daquilo. Mais uma participação aqui. Bom dia, tudo isso acontece, o nosso prefeito com a turminha na distribuidora bebendo. Que bonito, bom exemplo. E aí, mau exemplo no caso, né? Aí eu vou aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, falar deste assunto. Prefeito é flagrado bebendo em bar sem máscara. Prefeito Emanuel Pinheiro foi flagrado bebendo num bar sem utilizar a máscara e cercado de pessoas na noite de sexta. A aglomeração foi feita por um motorista que passava pelo local. No comunicado oficial, o gestor pediu desculpa. E aqui a gente tem um vídeo que foi feito por esse motorista. Na sexta-feira está, então, o prefeito ali, todo sem máscara, né, praticamente. Tem gente com máscara, mas o prefeito não está com a máscara e em frente a uma distribuidora. O que diz o decreto? Que não pode ficar ali na distribuidora, pode comprar bebida e sair até as 19 horas. E não pode aglomerar também, né? Isso, ficar bebendo, e a turma estava grande aí, pegou muito mal o prefeito. E aí ele disse aqui em nota, só ler a nota dele, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, informou que na sexta-feira, dia 12 às 18 horas, antes do horário imposto pelo toque de recolher, que se inicia às 19, inaugurou apenas, no caso, o toque de recolher não, né? No caso, o fechamento, que se inicia às 19, inaugurou apenas um ato simbólico, obra de mobilidade urbana na região da Avenida das Torres. Na sequência, atendeu um chamado de comerciantes. Ao conversar com a sua equipe, fez a ingestão de 2 cervejas em frente a uma distribuidora na região. Ao perceber que o número de pessoas cresceu e para evitar a aglomeração, ele deixou o local. O prefeito pede desculpas à população. Então aí o pronunciamento pede desculpas, do mas prefeito. não, pede desculpas, mas já vou só fazer essa frase. Pede desculpas, prefeito, com todo respeito, mas você sabe, né? Aí acaba refletindo na cidade inteira que o senhor comanda, né? Reconhecer, tudo bem, é humildade, se for verdadeiro, principalmente. Agora, é um ato, e mais do que isso, né? A aglomeração propriamente, acabamos de falar aqui, ó. Falta vaga para tudo aqui nos hospitais. Até particulares. Do estado, particular. E aí está lá o prefeito aglomerado e sem usar máscara. Quando você, em situações como essa, é que a filosofia funciona muito bem, né? Quando você aplica o bisturi da filosofia para fazer uma análise sobre o comportamento do prefeito, né, você vai ver que a máxima de alguns filósofos importantes, principalmente o filósofo mais importante dos Estados Unidos, chamado Charles Sanders Peirce, né? Lá tem um instituto chamado American Thought, onde os americanos estudam exatamente comportamentos de ética, comportamentos de moralidade ou não, né? Para eles, toda ação é o lado externo de um pensamento, né? É o desvelamento de um traço de caráter. Eu não posso falar alguma coisa e não ter consistência prática naquilo que eu não faço, que eu falo. Está entendendo? Isso demonstra exatamente que eu não tenho princípios nem valores condizentes na formação do meu caráter. Eu sou bom de discurso, mas na prática eu ajo de forma contrária. Está entendendo? É por isso que toda ação é o lado externo de um pensamento. Quer dizer, eu penso de uma forma, tá? Né? E eu tenho que agir dessa mesma forma. Se eu não tenho essa consistência, eu demonstro que eu tenho uma falha de formação. Uma falha de formação. E essa falha de formação do prefeito Emanuel Pinheiro, nesse ato dele, é a falha de formação de boa parte dos brasileiros, de boa parte das pessoas, né, que não têm, de certa forma, né, princípios sólidos, né, de valores que possam manter aquilo que eles constroem como linguagem. Exatamente. Você está entendendo coisa interessante? Né? E aí não é só para...
não é só o prefeito, não é só o governador, não Não. são só os políticos. Nós, inclusive, aqui, ó, comunicadores aqui, daqui a pouco você vê na rua ou no supermercado, olha lá, fulano fica lá falando lá numa notícia de frente que, né, deve seguir as regras, enfim, e as regras sanitárias, e lá sem máscara. Então a gente tem que dar exemplo, todo mundo tem que dar exemplo, ainda mais na hora. Mas não podemos dessa. esquecer também que nós somos falíveis por natureza. Sim. É aí que entra o falibilismo, ou seja, nós falhamos. Isso é uma falha do prefeito. Mas a constância da Sabe? falha, da falha, a constância, a repetição da falha aí também não. Não é o caso do prefeito, né, que tanto que reconheceu e pediu desculpas, mas tem gente que decididamente não usa, não quer usar, não quer... Não usa por você. Pode Acabei de acontecer falar com aqui, ó, qualquer não usa outra por você, não usa por você, usa, pelo amor de Deus, pelos que se cercam ali, pelos seus amigos. Rapidinho, qual que vai ser o seu destaque de hoje, Haroldo? Olha, eu vou falar de uma notícia, infelizmente, muito ruim, mas muito ruim mesmo, que é a retomada do vírus na Europa, né? Voltamos a zero, vamos dizer assim, na Europa, né? A contaminação voltou a crescer fortemente na Europa, depois de 6 semanas de queda constante, e agora nós temos um crescimento de 9% na contaminação lá na Europa, e eu vou explicar, pelo menos na cabeça dos cientistas, tentando entender o que é que está acontecendo, principalmente na Europa. Mas não é a Europa como um todo, 700 milhões de habitantes, né? Eles querem tentar entender exatamente o que é que está acontecendo, quais são os dois pensamentos e linhas de raciocínio lógico para tentar entender o que é que está acontecendo na Europa, considerando que o Brasil é o epicentro, mas a Europa renasce com a Covid-19 muito mais agressiva, muito mais forte, nos mesmos países que tiveram o seu crescimento no ano passado. França, Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido, todos, de certa forma, retomando a questão da contaminação e numa situação ainda mais grave. Vocês vão entender por quê. E você, Paulo? Então, o meu destaque é quanto à possível e provável substituição lá no Ministério da Saúde. O até agora ministro Pazuello pediu para sair, não é? O Ministério da Saúde ainda não confirmou, mas é dada como líquido certo, alegando aí questões de saúde, mas, porém, contudo, há pressão política e, na minha opinião, esse é o verdadeiro motivo pelo qual o Eduardo Pazuello está deixando a pasta da saúde no governo central. Vamos discorrer sobre isso e, mais do que isso, apontar os possíveis substitutos ou os nomes que estão sendo considerados para substituírem Pazuello, com ênfase a uma médica cardiologista lá de Goiás, uma professora de cardiologia. Ela está sendo a queridinha aí do Centrão, que é o responsável, digamos assim, por essa mudança aí, por essa pressão em cima de Eduardo Pazuello. A gente faz daqui a pouquinho uma análise mais profunda sobre essa situação. Certo, vamos então agora às 6 horas e 43 minutos, nosso primeiro intervalo. A gente já volta com a notícia de frente.